Olá, como estão? Espero que bem. Vamos dar continuidade a Mandrake, falando sobre esse álbum e como a guerra influenciou a realização dessa obra e mexeu com a cabeça de seus autores. Eu já falei anteriormente sobre o Mandrake em si, quando eu comentei aquele primeiro gibi, publicado aqui pela Pixel, com antologia de histórias, então aqui eu não vou mais falar sobre a concepção do Mandrake, apenas realmente sobre esta obra. Mandrake contra o Barão Kord, a Ilha dos Mortos-Vivos. Seria uma das maiores histórias concebidas para o Mandrake pelo seu criador Lee Falk. Era tudo publicado em tirinhas nos jornais e distribuído, para vários jornais ao redor do globo. E essas tiras, elas vieram, à luz durante o final de 42 e mais ou menos metade de 1943, ou seja, durante um período muito sangrento da humanidade. E a guerra teve muita influência aqui, cara. Primeiramente, olha só, em algumas tirinhas a gente encontra esse selo, aqui um selinho promocional do governo americano para que as pessoas comprassem títulos e selos para financiamento da guerra contra o eixo. Em várias tirinhas a gente vai vendo isso. Depois, mais à frente, isso foi sumindo das tirinhas. Muita gente pode pensar, poxa, mas um selo desse em um material notadamente voltado para o público infantil? Sim, porque não era notadamente. Os adultos também estavam consumindo essas tirinhas nos jornais, então todo o apoio era válido para financiar a guerra contra o eixo. Algo a se destacar é que o Phil Davis, deixa eu colocar aqui a fotografia dele, está aqui, o ilustrador dessas histórias, ele foi convocado durante a guerra e, em razão de seu potencial como ilustrador, ele desempenhou uma atividade relevante na guerra, de ilustrar manuais sobre o uso de material bélico, cara. Armamentos em geral, veículos em geral, tudo que era voltado para a guerra. Muita gente que não entendia nada sobre essa parafernália de guerra estava sendo convocada, então precisava entender, Tinha que ter os manuais ali de fuzil, de pistola, de revólver, de veículos específicos de guerra. E o Phil Davis, ao mesmo tempo que estava fazendo tirinhas do Mandrake, estava realizando manuais voltados para a guerra. O Lee Falk enviou o Fantasma, uma de suas criações também junto com o Mandrake, para o embate com nazistas, mas o Mandrake não entrou nessa, Só que de certa forma ele estava ali duelando com nazistas. Porque se a gente observar bem, o Barão Kord, esse cidadãozinho aqui fantasiado de diabo, ele parece muito um ditador, cientista, maluco, nazista. Ele quer dominar o mundo. Isso fica mais claro, por exemplo, aqui perto do final, quando ele se enxerga como um grande ditador mundial. Olha só. Parece aqueles ditadores do eixo querendo ter domínio sobre o planeta. Isso aqui é um delírio dele, mas ele chegou bem perto também de realizar esse delírio se não fosse a intervenção do Mandrake. Assim como Hitler também chegou perto, de satisfazer os seus delírios, se o tivessem deixado um pouquinho mais à vontade junto com seus aliados do eixo. O Kord, ele lembra muito é Barão Kord, Ele lembra muito um aristocrata alemão. Olha só, por exemplo, aqui. Até o nome Kord é bem estranho, E ele quer essa dominação, ele acredita que dominará o planeta graças à tecnologia, assim como o Reich fazia um uso muito grande de uma tecnologia bastante avançada, seja no campo da mecânica ou da química, tanto faz, tecnologia em geral. Aqui no caso do Kord, ele é um químico e graças a isso ele desenvolve um que parece um sal que consegue zumbificar as pessoas e torná-las suas escravas. Ele chama esses seres, esse ser humano que fica meio morto-vivo, de os Kords. Os Kords
seriam os membros de um exército de Kord. E o Lee Falk escreveu isso numa época onde não se falava, né, tanto em zumbi. Na verdade, não se falava nada em zumbificação, e aqui já tem essa coisa do morto-vivo. Em um determinado momento, para se destacar mais essa coisa do mal no Barão Kord, ele dá uma festa fantasia. E ele se fantasia, como a gente vê aqui na capa, de demônio, né, de diabo, tá aqui, para expor ainda mais o seu lado malévolo, o seu lado maléfico. Isso foi uma sacada muito boa da parte do Lee Falk. É uma HQ muito escura, se a gente prestar atenção, olha só. É muito tenebrosa, tudo aqui é muito escuro. Boa parte da trama se passa à noite na ilha do Barão Kord, ele é dono de uma ilha. Tá vendo? É uma HQ realmente muito escura. Eu acredito que para dar realmente um ar sombrio a toda a trama. Agora vamos um pouquinho para a trama. Bem, a trama começa muito simples. A Narda, ela está em um restaurante com o Mandrake. Estão ali jantando, almoçando, tá aqui, primeiro quadro, primeiro requadro. E ali o Kord está acompanhado de um amigo. Ele fica impressionado com a beleza da Narda. Ele diz, eu vou ter essa mulher para mim. E ela, muito safadinha também, se deixa levar pelos cortejos do Kord. Ele começa a mandar champanhe para ela, o Mandrake fica chateado, depois começa a entupir a residência dela com enxurrada de flores, e ela fica aceitando, né, porque ela quer ser cortejada, mesmo ela tendo um relacionamento com o Mandrake, o Mandrake fica de boi nessa história. Ou seja, já na década de 40, né, se cultivava essa ideia de gadificar o homem, e a mulher poderia tripudiar dele como bem entendesse. Então ele simula aqui com estampido para que haja o desembestamento do cavalo e ele vá salvar a Narda. Então ele salva a Narda, tá aqui ele salvando a Narda, mas ela descobre que foi tudo armado, pergunta por que ele fez isso, ele diz, não, na verdade é porque eu quero manter contato com você. Ela vai aceitando o contato. Então ele a convida para uma festa fantasia em sua residência. E o Mandrake vai junto. Só que essa residência é uma ilha. Eles percebem isso quando a festa seria à noite. Eles saem 2 horas da tarde de carro para o aeroporto. Então o avião passa um tempão para chegar até essa ilha. Chegando lá, eles descobrem que a ilha é esquisita, que na verdade o Kord tem um exército de bandidos e de pessoas estranhas que ficam meio zumbificadas. Aliás, falando na relação desses zumbis com o nazismo, é bem interessante porque o Kord ele mantém os seus zumbis em um curral. Ele tranca esses zumbis durante toda a noite, quando eles não estão trabalhando, em um curral com grandes cercas de arame farpado que se assemelham muito a campos de concentração ou campos de guerra em geral. Então os zumbis são trancafiados. Olha, por exemplo, aqui ele prende a Narda um momento em um campo desse, está aqui ela tentando sair, mas não consegue porque machuca as mãos no arame farpado, tá vendo? E os zumbis ficam aqui dentro, nessa espécie de campo de concentração, campo de guerra do Kord. A sorte é que o Kord possui uma irmã chamada Irina, essa moçoira aqui, e a Irina os ajuda, dizendo tudo sobre os Kords, como é que funciona essa química. O Mandrake também investiga melhor. É algo que tem que ser renovado, ou seja, não é tomou uma vez isso, se torna zumbi, não, ele tem que manter a zumbificação por meio da ingestão regular desse preparado de água com esse sal, eles chamam de sal que ele utiliza. Então assim eles conseguem trocar a substância para que os Kords deixem de ser zumbificados, acabam passando um trote no exército de assassinos e malandros, todos ex-presidiários mantidos ali pelo Kord, eles que se tornam zumbis. E o destino do Kord, cara, é o destino de realmente um líder de guerra, um chefe de guerra. Como a gente viu no julgamento de Nuremberg, né? Quase todos ali foram enforcados. E aqui o destino do Kord, ele pergunta ao Mandrake no final
já que no final ele vai sendo levado, tá vendo, pelo Mandrake, pelo Lothar, de volta ao continente em um avião. Ele pergunta o que será de mim, o que farão comigo, e o Mandrake diz: eram tempos mais pés no chão, mais duros. E o Mandrake diz: com você provavelmente vão enforcá-lo. É o último requadro. Cara, é muito bacana isso, né? Porque mostra a influência da guerra em um gibi da época, onde ali ele não fala de nazistas, mas o Kord representa bem isso, por meio da metodologia aplicada aos seus atos mais malignos, por meio do uso da ciência para se chegar a um determinado fim, campos de guerra ou de concentração, delírios de dominação global. Ficou muito bacana mesmo, cara, isso aqui. Mandrake contra o Barão Kord. Enfim, fica de dica de leitura. Quando você percebe, né, que essa HQ foi concebida durante a guerra, é algo realmente que te desperta algumas observações que não seriam despertadas se você não soubesse que isso foi realizado durante esse período. E assim eu concluo minhas postagens sobre o Mandrake. Tenho apenas 2 álbuns aqui do Mandrake. Já falei do primeiro anteriormente e falo desse aqui agora. Vou ficando por aqui. Um abraço a todos vocês e até a próxima.